Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Este curso que foi criado especialmente para você que lida com diversos desafios no cotidiano da sala de aula. Não importa se você está há 1 ano, 5, 10, 15, 20 anos na sala de aula, eu tenho certeza que especialmente nos últimos anos tem se tornado cada vez mais desafiante estar com os alunos na sala de aula, lidar com diferentes questões, sejam econômicas, salariais, sejam sobre comportamento dos alunos, seja a questão de lidar com o tempo. São muitos desafios, muitas vezes considerados grandes problemas que os professores têm enfrentado. Eu sei que a educação brasileira está muito desacreditada e não é por menos. Tantas mudanças têm acontecido no nosso cenário econômico, social, familiar e vários problemas têm repercutido diretamente na sala de aula e o professor que está na linha de frente tem sofrido os impactos desses diversos problemas que a nossa sociedade tem enfrentado. Mas isso não quer dizer que se por acaso você escolheu a profissão certa, você escolheu algo que você sentia paixão, que você sentia identificação, isso pode ser resgatado se você acreditar que pode ter as ferramentas certas para isso. Você pode resgatar o que há de melhor em você, resgatar a paixão que você sentia no começo da sua carreira, mesmo lidando com todas as dificuldades. Devemos lembrar que todas as profissões, elas possuem suas dificuldades, elas possuem o seu lado negro, elas possuem desafios, que é por isso mesmo que nós devemos fazer aquilo que nós temos paixão, nós temos aquela missão de trabalhar naquela área, justamente porque vão existir dificuldades, vão existir problemas. E se você tem realmente vocação para ser professor, com certeza você vai encontrar dentro de você as ferramentas certas para oferecer o seu melhor e fazer a diferença na sala de aula. Neste curso eu vou trazer para você técnicas do coaching para que você possa desenvolver o seu potencial, desenvolver o seu melhor, para que você esteja cada vez mais motivado, mais estimulado, mais criativo e possa lidar com todas essas dificuldades. A ideia não é apontar soluções para o problema que você identifica dentro da sala de aula. Não, como eu falei para vocês, este curso ele não é um curso técnico, pedagogicamente falando, mas sim é um curso voltado para o coaching, para auxiliar o professor a ter as ferramentas, a trabalhar a sua mudança de mentalidade, para que você saia, talvez, de uma visão pessimista ou de uma posição passiva e estressada para uma pessoa ativa que venha trazer soluções. E você mesmo é quem vai encontrar as soluções. Os melhores resultados que nós encontramos na nossa vida é quando nós encontramos as respostas dentro de nós mesmos. Então seja muito bem-vindo, que você possa ter papel e caneta na mão e que você possa aproveitar essas 5 aulas de maneira a você colocar em prática as dicas que serão colocadas aqui. Eu vou trabalhar com você vários exercícios, mas esse curso ele só vai ter função, ele só vai ter utilidade, só vai trazer resultados na sua vida se você se propor a colocar em prática. Se você estiver disposto ou disposta a partir desse momento a fazer o que for possível para que você tenha os resultados que você queira. As atitudes têm que partir de você. Eu trago as ferramentas, eu trago algumas orientações, mas quem tem que colocar em prática, quem tem que praticar esses exercícios tem que ser você. Não adianta eu falar, eu trazer dicas, eu trazer ferramentas, exercícios e você não colocar em prática, você ficar aí só me ouvindo. Faça as anotações necessárias e comece a colocar em prática a partir de hoje. A partir de hoje, tome a decisão de agir diferente, de pensar diferente. Inclusive, a nossa primeira aula, esta agora que você está assistindo, nós vamos falar sobre crenças limitantes e programação mental. Nesta aula será possível você aprender a reprogramar a sua mente. Como é que você pode ter mais autocontrole sobre si mesmo? Como é que você pode enxergar melhor as situações? Quebrar aquilo que faz com que você se sinta angustiado, quebrar os seus sabotadores, quebrar as suas crenças limitantes de maneira que você se sinta mais forte, mais resistente para enfrentar os desafios do dia a dia. Então, vamos começar a falar sobre isso, sobre crenças limitantes e programação mental. E posteriormente, nas nossas outras 4 aulas, que você esteja muito atento, faça as anotações e as sugestões que forem dadas, aquilo que você perceber que é importante, que vai fazer diferença na sua vida, comece a colocar em prática hoje. Combinado?
Se você estiver 100% comprometido com a sua mudança, com certeza resultados maravilhosos você vai alcançar. O que são crenças limitantes? As crenças limitantes é algo natural a todos os seres humanos. Na nossa criação, essas crenças elas são formadas e elas causam um impacto tremendo na nossa vida. Crenças limitantes é tudo aquilo que você acredita como uma verdade absoluta. Algo que foi passado para você através da tua educação, foi passado pelos seus pais, pelos seus amigos, pela escola, e você entende aquilo ali como uma verdade. O problema das crenças limitantes, como a própria palavra já diz, elas são limitantes, elas limitam você. São pensamentos que você tem naturalmente a respeito das pessoas, das coisas da vida, que faz com que limite a sua possibilidade de alavancar, de desenvolver. Alguns exemplos de crenças limitantes. Não tenho tempo. Muitas pessoas falam isso. Eu não tenho tempo. Isso é uma crença limitante por quê? Você se absorve de um pensamento generalista que faz com que você se limite. Esta crença acaba se tornando uma justificativa, uma desculpa para você não fazer determinadas coisas que seriam prioridade, que seriam muito importantes na sua vida. Mas se você observar, nós oferecemos o nosso tempo e dinheiro para aquilo que nós damos importância. Então, se algo é prioridade para você, você pode arrumar estratégias para que você consiga mudar. Então, não ter tempo é uma crença limitante. Você acredita que não tem e isso faz com que você não faça o que precisa fazer. Mas a partir do momento que você começa a questionar essa crença, você pode encontrar soluções e encontrar tempo para fazer aquilo que é importante. Complete para mim essa frase. Todo homem é? Possivelmente, especialmente se você for mulher, você deve ter dito assim, todo homem é igual. Este é outro tipo de crença limitante. Generalizar o sexo masculino. Muitas vezes, talvez por questão de cuidado, talvez a sua mãe, as suas tias, suas amigas devem ter dito, olha, cuidado com os homens porque todo homem é igual. Isso é uma crença limitante. Por quê? É lógico que nem todos os homens são iguais, mas nós passamos a acreditar nisso e isso faz com que a gente tenha um determinado comportamento em relação ao sexo masculino. Outro tipo de crença é, dinheiro não traz? Talvez você tenha dito que dinheiro não traz felicidade, o que a maioria das pessoas falam. Lógico que a felicidade não está diretamente relacionada ao dinheiro, mas quem disse que pessoas que têm dinheiro não podem ser felizes? Este tipo de crença pode fazer com que as pessoas tenham uma imagem negativa em relação a ter dinheiro. E de que forma isso vai ser limitante? A partir do momento que você tiver uma certa aversão a ter abundância financeira. Em uma de nossas aulas, que você vai ver logo mais à frente, nós vamos falar sobre a administração financeira e vai ser uma aula muito importante. E assim nós vamos poder detalhar um pouco mais sobre esse assunto. Eu só quero trazer alguns exemplos para você para mostrar como nós temos crenças, muitas vezes defendidas pela maioria das pessoas, e essas crenças fazem com que você tenha certa resistência para tomar novas atitudes, faz com que você tenha medo de fazer algo que seria importante, ou faz com que você fique procrastinando em fazer alguma coisa. As crenças elas não são saudáveis, apesar de ser natural, todos nós temos. O que eu quero trazer para você é que, na sua vida enquanto professor, que você possa identificar quais são as crenças limitantes que estão fazendo que você não tenha tanta produtividade, não tenha tantos bons resultados o quanto você deveria ter. Quais crenças estão na tua mente nesse momento que faz com que você não seja um excelente professor? Que faz com que você não consiga oferecer o seu melhor no seu trabalho? E para agravar a situação, existem muitas crenças limitantes no que concerne ao julgamento em relação à vida de professor. Geralmente, quando se trata de professor, as pessoas falam assim, ser professor não vale a pena porque o salário é muito baixo, ou então as pessoas pensam, não conseguiu fazer mais nada na vida, vai ser professor, ou então professor nunca tem tempo para fazer nada, professor não é valorizado, professor nunca tem dinheiro, professor não é respeitado. Essas crenças, possivelmente, elas se originam das experiências que muitos professores viveram, desagradáveis, e que formaram esse tipo de crenças. Não estou dizendo que em determinadas situações isso não seja verdade. E eu sei, por experiência própria, de ter vivido como professora, eu sei que muitas vezes nós somos desvalorizados. Mas será que ficar enfatizando
fortemente essas crenças vai ajudar a você a ser um professor melhor? Ficar repetindo constantemente julgamentos, frases a respeito da desvalorização e do lado ruim de ser professor contribui para que você se sinta mais apaixonado pelo teu trabalho? Eu acredito que não. Quanto mais nós estivermos enfatizando esse lado obscuro da vida de professor, essa imagem ruim que o professor passa, de desvalorização, de desrespeito, de muitas vezes ser taxado por muitos alunos como não competente o suficiente, o quanto essas imagens negativas que cercam a vida do professor, seja em relação às suas dificuldades ou em relação ao seu caráter ou ao seu profissionalismo, quanto essas crenças negativas, isso que se fala ruim dele, o quanto isso pode atrapalhar a sua produtividade. Pode atrapalhar muito se você permitir que essas crenças elas tomem conta da sua mente. Se ao invés de você pensar, eu tenho um desafio muito grande na sala de aula e se eu oferecer o meu melhor, eu vou conseguir superar isso. Esse tipo de visão pode ser mais produtiva do que você pensar, não tem jeito. Não há nada que eu possa fazer. Ser professor realmente hoje em dia não vale nada. Professor é desvalorizado, ninguém respeita, não tem mais jeito, acabou-se a profissão de professor. Esses pensamentos, mesmo que eles tenham sua parcela de verdade, se você continuar enfatizando eles na sua mente, isso vai te dar a sensação de incapacidade de fazer alguma coisa. E enquanto profissionais, é importante que a gente procure se fortalecer para que a gente encontre soluções para as dificuldades que nós estamos enfrentando no nosso dia a dia de trabalho. Outras frases muito comuns que também são muito faladas por professores é a seguinte: eles enfatizando constantemente o quanto vivem estressados, o quanto a profissão de professor é estressante. De fato é. Nas minhas pesquisas eu identifiquei que ser professor é uma das profissões de maior risco, de maior desgaste emocional e uma das profissões que mais geram estresse. Está ali pareado com profissionais de saúde, como médicos e enfermeiros. Realmente é uma profissão estressante. Mas se eu fico constantemente no meu dia a dia enfatizando isso, eu vivo estressado, minha vida é muito estressante, eu não tenho qualidade, eu não consigo isso, eu não posso aquilo, quanto mais você enfatiza essas crenças, por mais verdadeiras que elas sejam, não vai produzir efeitos positivos para você. O que eu estou dizendo é que quanto mais você enfatizar o lado ruim ou aquilo que você não tem, mais isso vai ser gerado em você, mais isso será fortalecido, produzido e aumentado dentro de você. O que nós precisamos para fazer uma mudança geral é mudar essa mentalidade, é parar de enfatizar essas questões que são ruins. E parar de enxergar essas questões que são ruins, isso não quer dizer que você não vai olhar para o lado ruim. Você vai olhar, mas não enfatizando da maneira que nós costumamos enfatizar, dando um peso tamanho e nos colocando na posição de vítimas e de incapazes de fazer alguma coisa a respeito disso. Nós devemos enxergar para as dificuldades, para o problema, para aquilo que nós estamos sofrendo, mas de uma forma ativa, de uma forma que você busque a sua capacidade de superação. Aí sim, você já tem um início para começar a ser produtivo e ter mais chance de resolver as dificuldades que você está enfrentando. Colocar o peso grande nos problemas tira de você a oportunidade de encontrar soluções. Consequentemente, você se torna escravo das circunstâncias. Você é passivo ao meio. Os problemas que vierem, você será atingido e você vai ter a mentalidade que nada poderá ser feito. Mas não, nós podemos desenvolver uma mentalidade onde você vai ser empoderado, onde você vai ter a possibilidade de fazer escolhas certas, escolhas que vão te levar para os resultados que você quer alcançar. Então vamos lá, vamos começar a combater essas crenças limitantes para que você comece a pensar de uma forma mais produtiva. No momento que vier esses pensamentos negativos, essas crenças a respeito da tua profissão, ou a respeito do teu estado, ou a respeito do que está acontecendo à tua volta,
Sempre que vier esses pensamentos e você perceber que esses pensamentos estão te prejudicando emocionalmente, te deixando mais estressado, te deixando mais triste, cansado e fadigado, comece a se substituir esses pensamentos por pensamentos mais produtivos. São pensamentos positivos, mas não é pensamentos positivos irreais. É pensamentos produtivos, positivos produtivos. Por exemplo, no momento que você pensar, você está lidando com uma situação difícil em sala de aula, meu Deus do céu, é impossível fazer alguma coisa aqui. Eu não tenho condições de trabalhar. Ao invés de você afirmar isso, você pode, por exemplo, pensar em algum outro profissional que você admira muito na área da educação. Pense aí, pode ser alguém famoso, alguém muito bom, um cara expert em pedagogia ou na área de ensino, um grande mestre. Pense nessa pessoa. E aí você imagina você de frente para essa pessoa. E você imagina você perguntando, na minha situação, no meu lugar, o que é que você faria? E você começa a pensar qual a resposta que esse grande mestre, que essa figura que tem muita experiência, faria no seu lugar. Imagina ele te aconselhando. E nesse momento, quando você pensar o que ele falaria para você, você pode começar a pensar no que você pode fazer. Ou seja, a resposta, a solução, ela está dentro de você. Porém, pode acontecer em algumas situações de você não encontrar solução nenhuma. E eu já quero informar para você, não tem como você resolver todas as coisas. Até porque boa parte das nossas experiências estão à mercê do externo. Não depende de você. No que não depende de você, você não vai se concentrar. Você tem que se concentrar naquilo que depende de você, onde está a sua responsabilidade. Então se concentre, não se concentre naquilo que depende dos outros, se concentre naquilo que depende de você. Foque onde está a sua responsabilidade. Foque no lado onde é você que pode agir. Naquilo que não depende de você, naquilo que é dos outros no mundo externo, deixe que os outros e o mundo externo resolvam. Mas o problema é que muitas vezes a gente fica preso naquilo que depende dos outros, querendo que o outro resolva a parte dele. E isso tira a minha capacidade de ação. Eu preciso focalizar no que depende de mim, onde estão essas soluções, na minha parte que interessa, que é a parte que eu posso resolver. Mas se você está se debatendo em relação ao problema na qual não tem jeito, você realmente não pode resolver, então você tem que entender que nem todos os problemas você vai conseguir resolver. Nem todas as dificuldades que os seus alunos estão passando, seja em relação ao comportamento deles, seja em relação às notas dele, nem tudo você vai conseguir trazer solução. Porque você está lidando com pessoas, com seres humanos, que muitas vezes têm problemas e dificuldades muito maiores do que a sua. E as dificuldades deles estão combatendo ali com as suas dificuldades. E neste momento existem grandes atritos. Se concentre onde está a sua responsabilidade. E se concentrando nisso, pense nas soluções em relação a isso. Porque eu tenho certeza que isso já pode gerar alguma mudança. É muito mais útil do que você se concentrar naquilo que está fora de você, fora do teu quadrado. Não vai trazer soluções e você vai se tornar cada vez mais frustrado. Então, no primeiro momento, para combater as crenças limitantes, é no momento que vier o pensamento generalista, pessimista, que tende a deixar você para baixo, substitua por pensamentos produtivos. Faça perguntas poderosas para você. Se pergunte o que fulano de tal faria no meu lugar. Se pergunte pelo menos o que você pode aprender desta situação. Por mais difícil que ela seja, nós sempre podemos aprender algo de positivo nas piores das situações. Agora vamos começar a entender um pouco sobre programação mental. Esta programação mental que inclusive tem as crenças limitantes. A programação mental é a tua programação. Na tua mente existe, digamos, certos códigos, existe já uma maneira de você ser, uma maneira de você pensar e agir. Nós criamos padrões de pensamentos, padrões de conduta, enfim, que vão influenciando nos nossos resultados. E dependendo do nosso padrão mental, nós podemos ter resultados excelentes ou podemos ter resultados ruins. Por que isso acontece? Porque a tua programação mental, o padrão mental que você tem, vai influenciar diretamente nos seus pensamentos. Ele vai formar os teus pensamentos. E nesses pensamentos estarão as crenças limitantes. Estes pensamentos
irão produzir as suas emoções. O que você sente, né? As emoções, aquele instinto de sentir automaticamente. E estas emoções vão influenciar no seu comportamento. E este comportamento vai definir os resultados na sua vida. Ou seja, a tua programação mental vai definir os teus resultados. Por isso que é muito importante o autoconhecimento, é você se conhecer, você entender o que é que você anda pensando a respeito da vida, o que é que você anda pensando a respeito de você mesmo. Se você tiver uma imagem negativa a respeito de você, essa imagem vai influenciar no teu comportamento. Se você fica constantemente reproduzindo que você é uma pessoa muito estressada, que você não está conseguindo fazer mais nada, que você não dá conta, que você não tem tempo, que você isso ou aquilo, só se bombardeando, você está dando uma linguagem, passando uma linguagem negativa para você. Isso vai influenciar nas suas emoções, você vai continuar se sentindo mais estressado, vai sentir raiva, vai sentir medo e nisto vai resultar em determinados comportamentos. Você pode ficar agressivo, você pode ficar depressivo, você pode acuar e estes comportamentos vão te gerar resultados ruins na sua vida pessoal e profissional. Então, desenvolver o autoconhecimento, saber realmente qual a sua programação mental vai te ajudar a entender quais são as mudanças que você precisa fazer. Faço para você então uma pergunta para você anotar e você tirar um momento para poder respondê-la com calma, com tranquilidade, um momento bem reflexivo. Qual o tipo de mentalidade que eu quero ter? Qual o tipo de mentalidade vai me tornar uma pessoa mais produtiva, mais feliz, mais realizado? E quando você responder, você entenda a mentalidade, é o tipo de padrões de pensamento que você quer ter. Que tipo de pensamentos você quer ter a respeito de você mesmo? Que tipo de pensamentos você quer ter a respeito da vida? Então esta primeira aula vocês estão percebendo que ela é muito reflexiva. Começa a registrar que tipo de pensamentos você quer ter a respeito da vida e sobre você. O que é que você deseja para você? O que é que você acredita que merece? E começa a registrar coisas positivas. Registra, por exemplo, se você concordar, se tiver vindo à sua mente isso, eu quero ser uma pessoa feliz, eu quero ser uma pessoa realizada, eu mereço sentir prazer no meu trabalho, eu mereço aproveitar minha vida ao lado da minha família. Registre essas coisas, mesmo que no momento você não esteja percebendo que isso faz parte da sua realidade. Mas começa a escrever e começa a pensar sobre isso, começa a se imaginar numa vida diferente. Porque quando você começar a acreditar que isto é possível, que você merece, automaticamente você mesmo, na sua mente, você vai criar estratégias para tornar isto realidade. As soluções nós só vamos encontrar a partir do momento que nós começamos a acreditar que é possível fazer aquilo ali. Se você não acredita que é possível mudar, se você não acredita que é possível ter determinado resultado, o seu cérebro não vai dar nenhuma chance para pensar sobre aquilo ali, para planejar soluções, porque você não acredita que é possível. Mas a partir do momento que você declara o que você quer para a sua vida e para você, você já vai começar a ficar com as antenas ligadas para identificar o que é necessário ser feito. Talvez você diga, Renata, é impossível eu conseguir ser feliz e realizada como professora. Então eu pergunto, o que é que você está fazendo enquanto professora? É isso que você quer? Não ter uma vida feliz, não ter uma vida realizada? Mas, se você identifica, não, eu gosto de ser professora, eu amo a minha profissão, então você vai começar a construir essas soluções. Eu espero estar falando com pessoas que amam, que se identificam com o ensino, que se identificam em ser professores. Mas talvez depois dessas aulas, pode ser que você identifique que não ser professor não tem nada a ver com você. Neste momento vai ter mais uma crença limitante a ser vencida, é dizer assim, não, então, mas não tem mais nada que eu possa fazer, a única coisa que eu posso ser é ser professor. Isto é uma crença limitante. Você não é obrigado a ser professor. Se você identificar que não tem a possibilidade de você ser feliz enquanto professor, ser realizado, ser satisfeito, você pode encontrar algo que você vai se sentir feliz e realizado, certo? É uma crença limitante você achar que é a sua única alternativa. Mas se você percebe que você ama o que você faz, mesmo com toda a dificuldade, inclusive é importante você amar o que você faz porque as dificuldades elas vão surgir. Então, eu espero estar falando com pessoas que amam o que fazem, para que possam encontrar na sua própria mente as soluções para tornar o seu trabalho melhor.
Finalizando este ponto que nós estamos falando, então, identifique que tipo de pensamentos você quer ter, que tipo de vida você quer ter, comece a registrar, comece a sonhar, comece a declarar o que você quer para você. Quero destacar mais alguns pontos para você responder, algumas perguntas importantíssimas para que você possa desenvolver uma mentalidade produtiva e positiva. Que habilidades você tem? O que é que você tem em você, seja pessoal ou profissionalmente, que torna você uma pessoa especial? Onde está o seu melhor? O que é que caracteriza você? Onde você é bom? Responda isso. Anote tudo isso, nem que você dê pausa nesse vídeo para responder essas perguntas, mas faça isso, é importantíssimo. Dê pausa e responda. Quais são as minhas habilidades? Onde estão os meus talentos? Qual a minha vocação? E comece a associar isso com o teu trabalho, para que você entenda que é através das suas habilidades, é através desses talentos que você tem, é que você vai conseguir fazer a diferença na sala de aula. Depois de identificar as suas habilidades, você vai pensar de que forma você pode potencializá-las, porque a melhor arma que você tem são os seus talentos. De que forma você vai melhorar? Se você, digamos, tem uma boa oratória, de que forma você vai ser um melhor orador? Se você tem boa capacidade para lidar com crianças, você sabe lidar muito bem com criança, de que forma você pode tornar isso melhor? Seria fazer um novo curso, uma capacitação, um treinamento? De que forma você pode se tornar melhor naquilo que você faz, para que você seja um mestre, uma pessoa especialista naquilo que você está fazendo. Por fim, você vai fazer uma lista dos 10 motivos de gratidão que você tem. Quais são as 10 coisas pelas quais você é mais grato? Esse é o momento para que você possa desenvolver realmente uma programação mental saudável. Muitas vezes a nossa mentalidade ela anda um pouco adoecida porque nós nos esquecemos das coisas boas que a nossa vida proporciona. Nós passamos muito tempo pensando e gastando energia nas coisas que são ruins, nas coisas que não estão dando certo, nas coisas que não aconteceram, e nós nos esquecemos de registrar as bênçãos que a vida nos deu. Então registre quais são as 10 melhores coisas, as 10 coisas que você é grato. Se você de repente encontrar mais, melhor ainda. E além disso, de você identificar nesse momento 10 motivos pelos quais você é grato, eu sugiro você, para que você possa desenvolver realmente uma mentalidade mais saudável, uma mentalidade mais positiva, é a partir de hoje, todos os dias, ao final do dia, você registrar 3 motivos pelos quais você é grato. Ou seja, todo dia, no final do dia, você vai identificar 3 coisas boas que aconteceram durante aquele dia. E podem ser coisas simples, podem ser coisas maravilhosas, grandes, o importante é você registrar. Pode ser de repente um aumento que você conseguiu, ou um nascimento de um filho, uma coisa grande, ou pode ser coisas pequenas, você viu um pôr do sol belíssimo, ou você encontrou uma amiga que há muito tempo não via e foi muito legal, ou você assistiu um filme que te fez dar muitas risadas. Registre todo dia 3 coisas boas que aconteceram. E o efeito vai ser melhor ainda se você anotar. Você arruma um caderninho, um caderno, e você começa a registrar esses motivos de gratidão todos os dias. Depois, quando você estiver naqueles dias triste, desanimado, a depressão querendo tomar de conta, você faz o resgate dessa lista de gratidão para você lembrar que a vida tem coisas boas sim. Talvez você possa pensar que este primeiro vídeo foi meio que reflexivo, mas ele é primordial para que você consiga fazer as mudanças que devem começar aqui na tua mente. Nada no exterior vai funcionar se a tua mente não estiver na programação certa para que você consiga ter melhores resultados. Então é isso aí. Resiste o que você tem de bom, corrija o que precisa, valorize, potencialize, corrija as falhas, valorize as tuas conquistas, reconheça os motivos de gratidão e comece a substituir aqueles pensamentos que não estão sendo produtivos. Substitui ali automaticamente por pensamentos que sejam produtivos e que te levem aos melhores resultados. Este é o princípio para que você possa ter mais qualidade de vida e possa encontrar melhores soluções para as dificuldades que você enfrenta no seu dia a dia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito importante que vocês coloquem em prática e respondam essas questões, porque a partir delas vocês podem ter uma nova visão a respeito de vocês sobre as suas situações. Nos vemos na segunda aula. Até lá!